nosso querido irmão Basilar Gomes, ele escreveu lá no Facebook: sempre entendi que a Bíblia contém a palavra de Deus, porém cremos em toda ela, ao contrário de vocês que desprezam grande parte dos seus ensinos. Não, Basilar, seja bem sincero, né? Você e o ministério e a grande parte da Irmandade não crê na palavra de Deus. O que vocês fazem é o seguinte: pega uma panela, bota aqui dentro os versinhos da Bíblia, mexe, mistura bem, e tira alguma coisa como mensagem, né? Uma palavra de Deus. Dali vocês tiram uma mensagem. E os absurdos vão acontecer, com certeza vão acontecer. Por quê? Porque é evidente, né? Se você não presta atenção no contexto, o que o contexto está dizendo, os absurdos vão acontecer. Por exemplo, pega um versinho lá de 1 João capítulo 3, verso 9, que diz assim: que qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, que é nascido de Deus. Então, aí faz uma doutrina, né? Um idiota, um louco, um maluco, né? Sobe na tribuna, saca esse versinho do seu contexto e apresenta como e põe a nação inteirinha para blasfemar. Eles estão todos blasfemando do nome de Deus. Porque na própria carta do autor, o apóstolo João, lá no verso 8 e verso 10 do primeiro capítulo, ele diz: se dissermos que não pecamos, mentimos e não há verdade em nós. E o verso 10 ainda diz mais: se dissermos que não pecamos, fazemos-lo. Esse Elió quer dizer, fazemos o próprio Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Atenção, você ancião, cooperador, que acredita que a palavra de Deus está na sua boca, que você é um portador da palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que você, por negar o pecado na sua vida, que você é um miserável pecador, a palavra de Deus não está em você, e você é um mentiroso, um grande mentiroso. A interpretação correta do verso de 1 João 3,9 é que o verbo pecar, no texto original, ele está no presente do indicativo, que indica uma situação contínua. Então a tradução correta desse versículo seria que o crente que não vive na prática do pecado, ele não é da natureza dele viver uma vida pecaminosa. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai tirá-lo, vai agir, ele vai perder a paz, ele vai perder a alegria, ele vai ficar angustiado e ele vai abandonar o pecado na sua vida. Por quê? Por causa da ação do Espírito Santo na vida dele. Então ele não vai conseguir viver uma vida pecaminosa continuamente. Mas o maluco, né, que pregou essa doutrina na tribuna, não respeita a Bíblia, que a Bíblia diz, não procura saber, está vendo que tem contradição, né, mas não tem respeito com a que faz o que não deveria fazer. Puseram a nação inteirinha para blasfemar, ofender e insultar a Deus por não ter respeito com o ensino das Escrituras Sagradas. Como você, né, diz que a Bíblia contém, faz uma salada mista e vem com essa mentirosa pregação, dizendo que crê em tudo aquilo. Então, acreditar na Bíblia é permitir que ela forme os nossos pensamentos e mude as nossas crenças. Quando você descobre essas verdades, ela não muda as suas crenças e não forma não muda a sua maneira de pensar, de fato você não crê na Bíblia. Você é um mentiroso. Está mentindo quando diz que crê em toda a Bíblia. Está certo? É verdade. Outra, pega lá em Filipenses 4,7. Um verso que não está falando o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então um idiota, maluco, assume a tribuna e saca esse versinho do seu contexto e faz uma doutrina diabólica dizendo que a paz de Deus é a verdadeira salvação. Só pode ser um estúpido, um boçal, para fazer uma coisa dessa. Porque a salvação, a verdadeira salvação, você encontra nos primeiros versículos das cartas. Pode ver lá. O apóstolo Paulo diz, né? Por exemplo, aqui, ó, pegar o livro de Romanos, ele diz aqui, ó: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. O nome de Deus vem, ó, está passando os versos aí.
O nome de Deus vem sempre associado ao nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque os homens mataram, queimaram em praça pública, estupraram homens, mulheres, crianças, fizeram barbaridades em nome de Deus. E até hoje estão fazendo. Isso aí é falta de respeito com a palavra. Enfim, você vê com essa pregação que nós cremos em toda a palavra de Deus. Oh, mas para com isso, já está na idade de parar de mentir, né? O mentiroso, Apocalipse fala, os mentirosos vão ficar de fora. Você não vai entrar não, desse jeito você não vai entrar. Então, acreditar na Bíblia é permitir que ela forme os nossos pensamentos e mude as nossas crenças. Quando você descobre essas verdades, ela não muda as suas crenças e não forma não muda a sua maneira de pensar, de fato você não crê na Bíblia. Você é mentiroso. Você está mentindo quando diz que crê em toda a Bíblia. Que é isso? Pega lá, 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, onde Paulo está falando da lei de Moisés, que a lei que Deus deu a Moisés no Monte Horebe, ela só mata. A lei só mata. Só condena, diferente do Evangelho, que é perdão e reconciliação e salvação. Então o verso de 2 Coríntios 3,6 diz: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então um maluco, um filho do inferno, para fazer isso com a palavra de Deus, é um falso profeta mentiroso. Abre isso na tribuna e saca esse versículo do seu contexto e diz que a Bíblia mata. A Bíblia é a letra que mata e que a palavra de Deus está na boca deles. Filhos do inferno mentirosos. E você vem dizer que é. Pois cremos em toda ela, ao contrário de vocês que desprezam grande parte dos seus ensinos. Outra, quer mais? Aqui tem mais. Essa eu não sei de onde foi que vocês tiraram, né? Na ceia do Senhor é pregada uma mentira. Diz que o cálice simboliza o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Mentirosos. Quem desfaz essa mentira é o Senhor Jesus mesmo. Que ele pega o pão, ele parte o pão e diz: este é meu corpo que é partido por vós. Este é meu corpo, o pão. É um simbolismo do sacrifício do Senhor na cruz. Este é meu corpo que é partido por vós. Isso é uma figura de linguagem. Pergunta para qualquer professor de português. Uma figura de linguagem. Simples assim. E também, o que simboliza o sangue do Senhor Jesus não é o cálice, é o vinho, por razões de fácil entendimento. Né? O vinho é vermelho, o sangue é vermelho. O vinho é líquido, o sangue é líquido. E o Senhor diz que para bebermos dele todos, não é para bebermos nele, é para bebermos dele. Quer dizer, o conteúdo do cálice. Mas na cerimônia lá da ceia do Senhor da congregação, o povo todo ensina o povo a mentir, aceitar uma mentira da tribuna, no momento mais glorioso, né? Um momento sacro, maravilhoso, que é a ceia do Senhor. E eles já sabem disso, porque já devem ter visto meus vídeos denunciando isso, e eles não tomam vergonha na cara, porque são mentirosos e falsos profetas. Então, acreditar na Bíblia é permitir que ela forme os nossos pensamentos e mude as nossas crenças. Quando você descobre essas verdades, ela não muda as suas crenças e não não muda a sua maneira de pensar, de fato você não crê na Bíblia. Você é um mentiroso. Está mentindo quando diz que crê em toda a Bíblia.